Amém? Lucas, capítulo de número 23. Aleluia. Jesus te ama, sabia? Eu também. Vocês deviam falar, a gente também te ama, pastor. A irmã falou que eu estou carente, precisando de um ursinho, e vocês não falam nada. Ah, que coisa. Todos acharam? Amém? Versículo de número 39. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus certa vez encontrou a mulher e falou: mulher, me dê água para beber. Aí a mulher foi lá e deu água para ele beber. Oh glória, vai ser abençoada, irmã, em nome de Jesus. Então, um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Deus te abençoe. Nem ao menos temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos merecem. Mas este nenhum mal fez. Então disse Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Até aí somente. Amém? Irmão, essa palavra na quinta-feira eu ministrei essa palavra, e o Espírito Santo deixou isso no meu coração, porque nós precisamos entender o amor e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo sobre nossas vidas. Nós precisamos dessa graça maravilhosa para podermos seguir em frente, para podermos levar a vida em frente, para podermos ter fé, para podermos continuar. E esse trecho, para quem não percebeu, trata-se da crucificação de Jesus. Trata-se de Jesus em uma cruz, nos seus últimos momentos, e de um lado, um ladrão, e de outro lado, um político. Quer dizer, outro ladrão. Entendeu? De um lado havia um ladrão, e de outro lado havia outro ladrão. Só que um ladrão olhou para Jesus e percebeu quem era Jesus. O outro olhou para Jesus e zombou de Jesus. Você consegue imaginar essa situação? Você com cravos nas mãos, coroa de espinho, já quase desfalecendo, e um camarada vira para você e zomba de você e diz para você: ué, você não era o cara, mano? Você não era aquele que sabe tudo? Você não é o cara que fazia os milagres? Então se desce dessa cruz aí e salva a gente também. Vai, faz isso. É mais ou menos quando começam a tirar um sarro da gente, quando começam a nos humilhar no nosso dia a dia. Mas você não é de Deus? Cadê o teu Deus? Você não disse que você sabe tudo? E agora? Amém, irmãos? Eu quero que você perceba esse momento de Jesus, para que a gente possa ver o que Jesus fez nesse momento. Jesus naquela cruz, ele devia de olhar para aquelas pessoas que estavam lá embaixo. Se fosse eu, se fosse você, nós olharíamos com raiva. Sabia disso? Ah não, eu sou cristão. Você é cristão, mas você é carne também.
E nós muitas vezes olharíamos com raiva, porque aquelas pessoas, elas estavam nos humilhando, elas estavam nos batendo, estavam cuspindo em nós. E Jesus olhava para aquelas pessoas com amor, Ele não olhava com ódio. Ele, sendo Deus, Ele estava naquela posição e Ele estava aceitando aquilo. Ele podia muito bem não aceitar aquela condição, nem aquela situação. Quantas vezes eu ou você, quando passamos pela menor dificuldade, a menor, nós já começamos a reclamar. Muitos até blasfemam contra o Espírito Santo, até brigam com o Espírito Santo por causa de uma luta, por causa de uma dificuldade. Quantas vezes eu e você pegamos os nossos problemas e passamos para as outras pessoas, e descontamos nas outras pessoas? Somos assim ou não somos assim, igreja? Ah não, nós somos santinho. Cuidado, irmão, que o diabo é o pai da mentira. Não comece com esse papo que é santinho, porque nós erramos sim. Todos nós falhamos. Tem um momento em que a gente erra, tem um momento em que a gente faz. Às vezes você chega em casa nervoso, a sua mãe só fala para você: tudo bem, filho? Você entra no quarto, bate a porta. Ela vai lá e bate na porta. O que foi, filho? O que está acontecendo? Preocupada com o amor. E sabe o que você faz? Fala: não me enche, dá um tempo, não quero conversar com ninguém agora. Mas eu entendo, é porque você está com uma dificuldade, é porque você está com um problema. E quando a gente está com um problema, a gente é assim mesmo, a gente é estouradinho. Cuidado para não estourar de uma vez e um pedaço para cada lado. É porque hoje você está sem dinheiro, seu salário acabou, então você está bravo por causa disso. Jesus estava naquela cruz, morrendo, passando pela pior dificuldade, sentindo todo tipo de dor, todo tipo de angústia, todo tipo de sofrimento. E Jesus ama aquelas pessoas até o último momento. Ele não fica lá de cima xingando, ele não fica lá de cima murmurando, ele não fica... Já pensei, ele podia lançar uma maldição lá de cima, né? Quer saber? Vocês vão queimar tudo no inferno. Vou descer da cruz. E podia mesmo. Arrancava um preguinho daqui, desrosqueava o outro, descia e pronto. Você acha que ele não podia fazer? Se ele quisesse, podia. Mas ele tinha a graça de Deus para obedecer a Deus. Para obedecer a Deus é difícil, porque a carne, ela vive lutando contra o Espírito. E para eu obedecer a Deus, eu preciso de uma coisa: da graça de Deus. Para amar as pessoas, eu preciso da graça de Deus. Para eu perdoar as pessoas, eu preciso da graça de Deus. Irmão, eu não sei o que você veio buscar aqui nessa noite não, mas o que você vai levar daqui essa noite é a graça de Deus sobre a tua vida. Ela já está sobre a tua vida, só que você talvez não tenha percebido ainda. Então peça mais e mais da graça. O apóstolo Paulo, ele diz que tem um espinho na carne, e ele fala assim: já orei mais de 3 vezes. E sabe o que Deus responde a ele? Paulo, a minha graça te basta. Fica tranquilo, porque é pela graça que sois salvo, Paulo. É pela graça que você consegue todas essas coisas. Não é porque você merece. Porque o diabo fica o tempo inteiro, fica ou não fica? Você não merece. Você fez isso. Você não merece porque você pensa isso. Você não merece porque você fofoca aquilo. Você não merece porque paquerou a mulher do seu amigo. Você não merece. Você não merece por isso, você não merece por aquilo. Ele fica o tempo todo te acusando e te apontando. O que ele quer é que você desfaleça na fé, mas Deus está pronto para te ajudar pela graça. Se você tiver a graça de Deus, você vai conseguir resistir ao pecado. Se você tiver a graça de Deus, você vai conseguir amar ao próximo. Se você tiver a graça de Deus, a luta vai vir, a dificuldade vai vir, mas você vai passar por ela e vai sair vencedor do outro lado.
Jesus tinha toda a certeza da graça de Deus. Jesus estava totalmente cheio da graça de Deus. Amém? Tudo que Jesus fez para aquelas pessoas, curou cego, paralítico, mudo, surdo, deu alimento, ensinou, tudo isso Ele fez sem esperar nada em troca. Ainda bem, porque você viu que Ele ganhou em troca. Vocês querem Cristo ou Barrabás? E a multidão diz: Barrabás, crucifica esse aí você crucifica. Ainda bem que Ele não esperava nada em troca. Sabe por que Ele não esperava nada em troca? Porque Ele fazia por amor. Eu faço por amor. Você faz mesmo por amor? Mas você está esperando gratidão, você está esperando reconhecimento. Que amor é esse? Que quer algo em troca? O amor não quer nada em troca. Quem ama faz só porque ama. Jesus fez o maior sacrifício por amor, pela graça de Deus que estava sobre Ele, graça para amar. Você consegue perceber isso? Sabe quando você está rodeado de pessoas que só te apontam, que só te acusam, pessoas que você faz de tudo por elas, e elas não dão a mínima para você? Você precisa ter a graça de Deus sobre você, para saber amá-las. Jesus, em Lucas 6:32, ele fala assim: se amardes ao que vos amam, que mérito há nisso? É muito fácil amar a pastora, exceto quando ela fala das roupas que eu visto, mas mesmo assim eu amo. É muito fácil amar você, mas o difícil mesmo é amar aqueles que nos criticam, aqueles que estão tentando puxar o nosso tapete, aqueles que nós já fizemos coisas por eles, e eles viraram as costas para você. Não é assim? Mas Jesus, ele diz assim: se amardes os que vos amam, que mérito há nisso? Pois também os pecadores amam os que os amam. E se fizeres bem aos que vos fazem bem, que mérito há nisso? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperais receber, que mérito há nisso? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Aí ele diz assim: amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, nunca desanimado, e grande será a vossa recompensa, e sereis filho do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Vamos falar então agora da graça para perdoar, porque no final desse versículo ele me mostra o que é amar. Ele me mostra que ele amou até o fim, e fala isso lá em João, que é chegada a Páscoa, é chegada o tempo, e Jesus os amou até o fim. Quer dizer, ele podia parar no meio do caminho, ele podia desistir no meio do caminho, ele podia dizer assim: eu não, eu sou Deus, vamos trazer o céu para hoje? Vamos dizer que ele tivesse lá um Samsung S7 Edge, que ele pediu papai deu a ele, porque papai pode tudo, é dono do ouro e da prata. Ele tem aquele sofazão gostoso reclinável, já viu? Eu só vi aquilo em loja.
Tem uma vontade de comprar um sofá daquele, você dá uma esticada assim, suas pernas vai lá, o negócio deita, passa a mão no sofá, aquela coisa macia, né? Igualzinho lá de casa, passa a mão assim, está tudo rasgando, que está ressecado o couro dele, está abrindo tudo as rachaduras assim. Se não tomar cuidado, corta a mão. Tá assim mesmo aquele sofá lá, por isso que vai forro nele, não vem não. Jesus vai dar outro. Você imaginou? Ele estava lá naquele confortão, assistindo o filme que ele quisesse, televisão 3D, com aquele óculos muito louco, ele se sentia dentro do filme. Aí Deus chegou lá e falou assim: filho, desce lá e vai tomar umas chicotadas, umas chibatadas. É o seguinte, o negócio vai ficar feio para o teu lado, porque eu preciso salvar a humanidade, você entendeu? E Satanás falou que o que ele quer em pagamento é você e eu vou dar. Mas você vai vencer a morte, filho. Mas você vai vencer a morte. Vai lá. Se fosse nós, a gente ia falar assim: espera, deixa eu terminar essa partidinha aqui, que é o seguinte, eu estou quase ganhando, que se dane os outros. Realidade, irmãos. Realidade. Se fosse nós íamos falar assim: eu vou sair desse conforto que eu estou aqui, ar-condicionado e tal, aguinha gelada, tudo na mão, para descer na terra, para morrer por eles. Sabe de uma coisa, pai? Eles não vão reconhecer o que eu fiz. Sabe o que ele fez? Ele tinha graça de Deus suficiente para perdoar. É preciso ter graça de Deus para perdoar, porque ele sabia que não íamos reconhecer. E aí ele desce e ele diz: amou até o fim. Ele está naquela cruz, um cara começa a zoar dele, um cara começa a tirar sarro dele, e o outro do outro lado diz assim: ó, é o seguinte, lembra de mim hoje no paraíso. Ele fala: pode deixar que você vai estar lá comigo, esquenta a cabeça que você vai estar lá comigo, mas eu preciso fazer umas coisas antes aqui. Ele olha para cima e ele diz assim: pai, perdoa-os, perdoa os meus discípulos. Ele diz: perdoa os que são bonzinhos. Não, ele diz: pai, perdoa-os, perdoa aquele que me deu a chibatada, perdoa aquele que riu da minha cara, perdoa aquele que colocou a coroa de espinhos sobre a minha cabeça, perdoa aquele que ficou me obrigando a carregar a cruz, perdoa aquele que me julgou, perdoa, pai, cada um desses que está aí, e que quando teve a oportunidade de escolher, escolheu Barrabás. Perdoa-os. Sabe por quê? Eles não sabem o que fazem, pai. Que amor é esse, irmão? Que amor é esse? Se nós por qualquer motivo brigamos com os outros, discutimos, ficamos nervosos, que exemplo de Cristo que nós somos. Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós estamos imitando a Cristo. Nossa, Jesus, quanta gente tem aqui que diz: eu não vou lá na casa do fulano porque o Beltrano está sempre lá e eu não gosto dele. Você não gosta dele, irmão, mas Jesus gosta. Eu lá no meu trabalho eu não fico muito com o fulano porque ele anda com o Beltrano e eu não gosto do Beltrano, mas Jesus ama ele. Essa palavra é bem clara. Nós lemos o que aqui? Lá em Lucas 6,36: sede misericordiosos como também vosso Pai é misericordioso. Um versículo antes: amai porém os vossos inimigos, fazei bem e emprestai, nunca desanimado, e grande será a vossa recompensa, e sereis filho do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Isso é graça. O cara é ingrato, o cara é mau, o cara não merece, mas se ele quiser a graça de Deus, ele terá. Amém, irmão? Deus está falando com você. Nós precisamos mudar a nossa maneira de ser. Nós precisamos olhar para Jesus e entender quem é Jesus. Nós precisamos da graça de Deus para perdoar. No momento desse,
nós aqui não iríamos nem querer saber de perdoar. As pessoas te magoaram, não magoaram? Falaram mal de você, não falaram? Mas essas pessoas que te magoaram, enfiaram prego na sua mão, deram chibatadas em você. Além de tudo que ele sofreu no corpo, você tem ideia do que ele sofria na alma naquele momento? Tanto era o sofrimento, que sendo ele filho de Deus, ele disse assim: Lama sabachthani, Pai, por que me abandonaste? Você imagina o quanto ele devia estar amargurado para fazer essa colocação? Estava doendo muito mais do que essa feridinha que está dentro de você aí, que essa pessoa fez, viu? Hoje é dia de ceia, ó. Hoje é dia de graça e perdão. Hoje é dia de você, lá no mais profundo do teu coração, dizer assim: eu vou perdoar, eu perdoo. Hoje é dia de você pensar em perdão, para você poder cear em paz. Ah, eu estou triste porque o fulano falou que eu sou orelhudo. Tem gente que fica ofendida com coisa tão pequena. Por tão pouco nós nos ofendemos e nos magoamos. Jesus, naquela situação, diante daquelas pessoas que tinham colocado ele na cruz, ele falou assim: perdoa. Ô pai, Deus olha de lá de cima e fala: fala, filho, que você quer que manda um raio neles? Não, Deus não fez isso, porque Deus é Deus. Se fosse eu ia falar: você quer, filho, que metralha eles? Né? Também não ia falar não. Mas Deus olha para ele e fala: fala, filho, o que foi? Ele fala assim: perdoa-os, perdoa eles, porque o Senhor ama eles e eu também amo, então está tudo resolvido. Amém, irmão? Nós precisamos perdoar mais. Nada é tão difícil quanto a situação de Jesus naquela cruz. Na hora que você estiver triste, magoado com alguém, lembre-se que quem tinha o direito de estar magoado com alguém era Jesus. Com toda aquela multidão, ele tinha esse direito, mas ele não se magoou. Se ele tivesse magoado, ele não tinha dito perdoa. Amém, irmãos? Considere que as pessoas têm falhas, as pessoas erram, todos nós temos defeitos, até eu, todos, até o senhor pastor, até eu, até o Silas Malafaia, até o Esteve Hernandes, até o R. Soares, todo homem, é homem, alguma falha tem, alguma coisa tem, o espinho na carne tem, sabe por quê? Porque senão o cara vai se vangloriar e Deus não vai deixar isso. Qual o motivo de Deus não tirar o espinho da carne de Paulo? Para Paulo não ficar todo cheio de onda, continuar dependendo de Deus. Amém, irmãos? E agora vem a melhor parte. A graça de Deus te faz sonhar. Na hora da luta, na hora da dificuldade, na hora do sofrimento, na hora da notícia má, na hora que você recebe a notícia de uma enfermidade, ou uma notícia que te desagrade, então você começa a entristecer, não é assim? A tua fé começa a esmorecer, e você começa: não sei não, acho que não vai dar, acho que eu não vou conseguir, só porque está numa lutinha. Mas Jesus dá um exemplo tão grande. Jesus está lá na cruz, prego nas mãos, quase morto, suando sangue, e naquele momento ele podia pensar assim: o plano de meu pai deu errado. Sabe quando você vai ver um emprego e não dá certo, e aí você sai de lá desanimado, falando: nem vou procurar outro porque Deus não fez. Calma, irmão, porque Deus não fez ali, mas o que Ele tem para você é o melhor. Na hora e no tempo certo Ele vai fazer. Você não pode desistir.
Sabe quando você vai no médico e você checa o exame e ele fala assim: vai morrer. Calma, irmão, porque pode Deus ainda te curar, porque Deus é quem sabe, Ele é quem dá a última palavra. Porque na hora da dificuldade a nossa tendência é desanimar. Jesus podia ali na cruz falar assim: o plano de papai deu errado, eu estou aqui pendurado nessa cruz, saindo sangue, doendo, ainda me vem um babaca do lado e você não é Deus? Então desce daí, pula daí, faz alguma coisa. Mas não, Jesus está lá e ele ouve aquele cara falar e ele diz assim: pai, perdoa eles, pai, não esquenta a cabeça com isso aí não. E aí o outro ladrão que está do outro lado diz assim: Senhor, lembra de mim quando entrares no paraíso. Ele diz assim: ainda hoje, olha só, em meio a toda aquela dificuldade, em meio a toda aquela situação, naquela condição de morte, pendurado na cruz, ele diz assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele não deixou de sonhar, porque havia uma dificuldade. Ele não deixou de crer de que Deus tinha feito uma promessa a ele. Deus tinha dito: filho, você vai lá, vai pagar um preço, vai vencer a morte, vai ressuscitar no terceiro dia, vai subir aos céus, você vai controlar tudo, filho, vá e faça. Ele teve que passar por momentos de aflições, momentos de agonia, ele sofreu assim como eu e você sofremos, mas ele não desistiu. A graça de Deus fez ele sonhar até o fim. Não desista dos sonhos de Deus. Naquele momento ele podia falar para o cara: que mané paraíso, meu, você é louco, olha para mim, olha como é que eu estou, que conversa é essa tua? Mas não, ele na mesma hora ele vira assim: ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. A promessa do meu pai, ela vai se cumprir na minha vida. Eu estou passando por luta, mas Deus vai lutar por mim. Essa peleja não é minha, essa peleja é dele. Ele vai adiante de mim. Eu estou enfermo, mas o meu Deus é o médico dos médicos e ele vai me curar. A palavra dele diz assim: que todas quantas promessas há de Deus são nele o sim, em Cristo, amém. Deus vai cumprir as promessas na tua vida. Não deixa essa luta fazer você desfalecer. A sua luta é maior que a de Jesus na cruz? Não é. E ele lá na cruz acreditou até o fim. Em nenhum momento ele deixou de acreditar. Não pare de acreditar no que Deus tem para a tua vida. Não desista do que Deus tem para a tua vida. O que nós precisamos hoje é da graça de Deus para amar, perdoar, sonhar, evangelizar, vencer. Para tudo nós precisamos da graça de Deus. E o melhor de tudo é que a graça não se compra. A graça Ele já te deu. Porque a graça é o favor não merecido. Ela já é sua. Faça uso dela. Faça o melhor que você pode com a graça de Deus. Olhe sempre para a cruz e lembre sempre de quem é Jesus, de como Ele agiu. E veja que você vai tirar de letra o que Ele tem para você. Muitas vezes, eu e você, nós parecemos aquele ladrão que está acusando Jesus, reclamando e murmurando. Mas nessa noite, se nós quisermos, nós podemos ser aquele ladrão que estava na outra cruz e falou para ele: Senhor, eu me arrependo, sabe, Senhor, eu tenho dito que eu estou sofrendo, mas eu estou sofrendo tão pouco diante do teu sofrimento, diante de tudo que o Senhor fez por mim. Eu não tenho direito, sabe, Senhor, de reclamar da minha vida, de reclamar das coisas que têm acontecido comigo, até porque todas as coisas cooperam para o bem daquele que teme a Deus. Se o Senhor está permitindo essa luta na minha vida, eu não tenho que perguntar por quê, Senhor, mas eu tenho que dizer: para quê? Não é por quê, é para quê?
porque Ele quer me ensinar alguma coisa. Quando eu digo porquê, eu começo a olhar para trás e procurar uma razão e um motivo para isso. Mas para quê? Para que eu cresça, para que eu aprenda, para que eu me aproxime de Ti. A pergunta certa é o para quê? Nessa noite, que o Espírito Santo possa tocar nos nossos corações e que nós possamos sim ter a atitude daquele ladrão que falou: lembra de mim, Senhor, lembra de mim. Aquele homem estava em condenação e ele disse assim: olha, eu estou morrendo, só agora me caiu a ficha de tudo que eu fiz, estava errado. Mas nessa noite Jesus está dando essa oportunidade para mim e para você. Nessa noite Ele está dizendo assim: é tempo de arrependimento. Sabe, filho, depois de tanto tempo, de tantos anos, já está na hora de você reconhecer que eu fiz isso por você. Está na hora de você perceber de que eu criei um mundo maravilhoso para você viver nele. Que até aqui eu tenho cuidado de você, não tenho te desamparado. Muda de vida, filho. Muda de vida, filha. Ame mais e odeie menos. Busque mais santidade. Ande mais em comunhão comigo. Perdoe mais para que você possa estar na minha presença, porque a gente quer perdão de Deus, mas Jesus, no Pai Nosso, Ele diz assim: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos. Nós queremos ser perdoados, mas não queremos perdoar. O Espírito Santo, nessa noite de Santa Ceia, nesse dia 1º de maio, domingo, 1º dia da semana e 1º dia do mês, o Espírito Santo está falando para nós assim: ei, é uma data boa para você mudar a sua vida, para você mudar o seu jeito de ser. Grite menos, entenda mais, ouça mais, entenda mais as pessoas. Elas têm os seus motivos, você não sabe, mas elas têm os seus motivos. Até aquele cara que você diz assim: ele é um fraco porque ele está na droga, e a gente ajuda ele e ele volta para a droga, e a gente ajuda ele e ele volta para a droga. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão: você não está dentro do peito dele, você não sabe o que ele está sentindo. Não julgue. Ele tem os motivos dele, embora talvez sejam motivos errados, mas ele tem os motivos dele. Estenda a mão, ame, perdoe. Foi isso o que Deus fez por nós. Ele nos amou quando nós estávamos todo errado, quando nós não merecíamos, e é por isso que nós o amamos hoje. Mas Ele nos amou primeiro. Guarde essa palavra no teu coração. O Espírito Santo não está falando para você assim: eu quero te pôr culpa, mas eu quero tirar o peso que há sobre você. Eu quero que você viva feliz, que você tenha da minha paz e da minha alegria, e a única maneira é essa, é vivendo a graça de Deus. Maravilhosa graça de Deus. Jesus naquela cruz, Ele não estava desanimado, não estava revoltado, Ele estava confiando no poder de Deus e amando toda a humanidade. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e que cada um carregue a sua cruz. Cada um tem as suas dores e as suas dificuldades, mas Ele está te ajudando, Ele está contigo. Guarde essa palavra no teu coração, medita sobre ela,
Deus já me deu muitas palavras abençoadas, mas eu quero dizer para você que essa palavra, ela vai muito fundo no nosso coração. Reflita sobre ela, pense nela, pegue esse texto durante a semana, leia, leia e leia e leia e olhe, pense no que Ele passou por você. Você não precisa passar mais. Seja feliz com Cristo. Amém? Aplauda ao Senhor nessa noite.